Pois é, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedores do Vasco, né? É isso, o gigante não caiu, né? Foi um jogo muito difícil, gente. Não espere muita análise neste vídeo aqui, né? Não vai ter, não tem como, né? Não tem como. O que vai ter aqui é a constatação, né, de que o Vasco hoje foi muito gigante, foi muito brioso, muito lutador, foi impressionante, foi emocionante, foi realmente espetacular, né? E haja sofrimento, né, gente? O sofrimento que o Vasco teve hoje foi um negócio assim impressionante, foi incrível. Eu, aqui, vendo todos os jogos, né, pude acompanhar o que acontecia nos outros estádios, né? Acompanhando, num certo momento, muito o jogo do Santos também. A qualquer momento o Santos poderia ter feito um gol, né? O gol da vitória. O Santos, num certo momento, começa a pautar a sua permanência em virtude do que aconteceu também em São Januário. O Vasco teve hoje um adversário no Bragantino dos melhores. O Bragantino é uma equipe muito qualificada, mas que não via jogando tanta bola nos últimos jogos, né? Deixou tudo para esse jogo. Jogou muito. Foi um adversário absurdo para o Vasco da Gama. Parece que o Bragantino também disputava a sua final. Agora a palavra é essa, final. O Vasco entendeu que esta era a sua final, como já vinha entendendo em outros jogos também. Quando o Vasco perde para o Corinthians, o Vasco foi a campo entendendo que estava disputando a final. Quando o Vasco joga no Sul também era a mesma pegada, só que lá enfrentou um adversário muito forte também. No jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Grêmio, o Ramon monta a equipe para ganhar, para construir a vitória, para buscar a vitória. Porque o Ramon entendia isso, né? A importância do Vasco conseguir um resultado positivo. E ele consegue passar isso para os jogadores. Eu acho que a importância neste momento de ter tido um técnico argentino no banco foi totalmente o que fez a diferença para o Vasco da Gama ficar na Série A do futebol brasileiro. A gente via, enquanto o Vasco da Gama estava ganhando de 1-0, o Ramon fazendo sinais para que os jogadores deixassem o campo de defesa. A gente viu quando o Vasco da Gama conseguiu fazer 2-1. Que o Ramon também continuava a pedir para os seus jogadores para saírem do campo de defesa. Foi um jogo complicado em que o Vasco consegue assumir o seu protagonismo desde o começo, fazendo um gol rapidamente, ali dando a entender que tudo seria muito mais fácil. Só que aí, quando faz o seu gol, o Vasco não desiste de tentar buscar o segundo gol. Por quê? Porque o Vasco, e aí certamente o Ramon tem leitura disso, teve leitura do adversário, conheceu o adversário. O Vasco sabe que esse Bragantino sabe jogar diante de rivais que se fecham no seu campo de defesa. Assim como também sabe jogar no jogo da trocação. Então, neste caso, era melhor tentar fazer uma trocação mesmo, não tem jeito. Né? Usando ali o apoio da torcida, a força da torcida, a conexão da torcida para buscar o melhor resultado positivo. E o Vasco tenta ampliar o resultado, né? Mas não consegue. Termina o primeiro tempo, ali no segundo tempo, volta na mesma pegada, com muita luta. O Gabriel Peck jogou muita bola, gente. Paulinho, um absurdo, Serginho, enormidade. Né? Vou destacar, claro, o Verratti, né? É necessário a gente falar do Verratti de novo, gente. Olhem para os gols que o Vasco faz, meus amigos. Olhem para vários gols que o Vasco fez nessas últimas partidas. Olhem para o posicionamento do Verratti. Olha no gol, no segundo gol do Vasco, todo mundo em cima do Verratti. Então, quando ele não tem uma participação direta, ele de alguma maneira participa dos gols do Vasco da Gama. Ele chama muita marcação da torcida, da defesa adversária, dos marcadores adversários. No escanteio, em cobrança de falta, mesmo quando a jogada é de bola, né, correndo pelo chão, né, com o Vasco chegando ali, a área dos adversários. Então a importância do Verratti foi enorme. Se o Vasco não tivesse contratado esse centroavante, provavelmente não subiria. Não ficaria na Série A, né, provavelmente voltaria para a Série B, infelizmente voltaria. E aí o Vasco fez essa grande contratação que para mim foi importante. O Payet hoje também, enquanto esteve em campo, jogou bem, jogou bola. Precisou sair no segundo tempo, foi lamentável, né? O Vasco perdeu muita qualidade. Agora o fato é que o Vasco, gente, tinha muita vontade hoje dentro de campo. O time do Bragantino também tinha muita vontade, né? Mas a qualidade das duas equipes eram muito parecidas, mas a vontade do Vasco foi maior. O Vasco venceu o Bragantino, venceu um time que estava querendo jogar muita bola. O Vasco venceu não porque tinha mais qualidade ou menos qualidade, mas porque, acho até que empatava aí, venceu porque teve mais vontade, mais determinação, mais luta. O Vasco tomou aquele gol de empate quando eu poderia perfeitamente fazer o segundo, porque o tempo inteiro estava buscando o gol. Depois disso aí a torcida praticamente se desespera, né, fica desesperada mesmo, essa palavra. Chorando, muita gente chorando, crianças, idosos, em São Januário, um espetáculo realmente muito triste, né? Mas eu supunha que o Vasco poderia conseguir fazer o seu gol, né?
A partir do momento, gente, que o Vasco toma ali o gol de empate, o Santos começa a pautar a sua permanência pelo que aconteceu em São Januário, né? Então tentar segurar um pouco a situação ali para ver o que acontece e tal. Num certo momento, né, a equipe vai para frente, a equipe consegue, a equipe do Santos vai para frente de qualquer jeito, quando percebe que a coisa ficou complicada, que a coisa poderia se complicar, que o Vasco poderia fazer o gol, o Santos resolve jogar muita bola, o Santos vai de fato para cima do seu adversário, né? Imaginando que o Vasco poderia fazer o segundo gol. E aí fica um jogo de trocação na vida, gente, em que o Santos poderia fazer o gol a qualquer momento. Gente, foi desesperador. Eu que estava vendo todos os jogos, foi desesperador, porque se o Santos fizesse, a coisa seria muito difícil, meus amigos. Muito difícil. Então o Vasco estava precisando, na verdade, fazer seu gol, né? E o Santos não fazer o gol, né? Até que o Vasco consegue no segundo gol ali fazer o gol para aliviar, para tirar, sabe, 3 caminhões ali de sofrimento das emoções dos torcedores, né? Então a tristeza, o choro, as lágrimas se transformaram novamente em alegria, a alegria que esteve nos jogadores que saíram de campo chorando, todos. Léo Pelé chorando, Payet, gente, hoje teve um momento que a câmera pegou o Payet rezando, meus amigos. Rezando no banco de reservas pelo segundo gol do Vasco. É emocionante isso, né? Vários jogadores saíram de campo aí nas lágrimas, né? Muita gente chorando na arquibancada, se abraçando, né? Por causa da permanência do Vasco da Gama, né? Então o Vasco precisava ficar por causa disso, por causa dessa festa, por causa dessa torcida maravilhosa, né? Que não merecia esse rebaixamento, né? Então foi um espetáculo realmente do futebol. O futebol hoje, ele abraçou o Vasco da Gama e o Vasco da Gama devolveu, né? Foi muito difícil, muito sofrível para os torcedores do Gigante, mas eles saíram hoje de São Januário com a alma lavada, com muita felicidade, com muita alegria, sabendo que o seu Gigante vai ser uma equipe completamente diferente na próxima temporada na Série A, né? Espetacular, fantástico, parabéns ao Vasco, parabéns a esse clube maravilhoso, a essa torcida maravilhosa que estiveram hoje nesse estádio espetacular, maravilhoso que é São Januário. É um dos mais bonitos estádios em que eu já pisei na minha vida. E olha, meus amigos, eu fui para estádio em todos os lugares que você pode imaginar da América Latina. São Januário está aqui dentro do meu coração. Hoje estive na arquibancada, aqui na minha casa, torcendo pelo Gigante, saindo do meu papel aqui de jornalístico e torcendo muito pelo Gigante. Confesso para vocês, também torcendo para que o Bahia ficasse na medida do possível, né? Lamento o Santos, mas essa era a minha torcida assim. Agora, eu estava muito conectado com o que estava acontecendo em São Januário. E aí, meus amigos, sofri muito como vocês, mas certamente vocês sofreram muito mais do que eu. Então, hoje, neste momento, ao final do Campeonato Brasileiro, podemos falar: o Gigante não caiu para a Série B. O Gigante tem tudo para ser gigante na Série A em 2024, meus amigos. É isso. Muito obrigado a todos pela gentileza de ficarem comigo aqui neste vídeo aqui, meus amigos, até o final. É isso. É isso.